Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Leitura e Produção Textual. Na aula de hoje, trabalharemos um gênero textual intitulado Diário Pessoal. Antes disso, é preciso contextualizar do que se trata o diário. Existe apenas um tipo de diário? Bem, para o nosso estudo, especificamente, estudaremos a abordagem de diário pessoal. Mas antes de mais nada, é preciso vermos algumas características do que seria o diário pessoal. Então, o diário pessoal, que pode também ter outras configurações, como diário íntimo ou diário literário ou ficcional, ele tem algumas características comuns, como, por exemplo, todos eles, os tipos de diário, eles relatam diariamente acontecimentos vividos pelo autor do diário. Logicamente, o nome já diz. Eles também, quase sempre no início de cada texto ou de cada dia que está lá relatado, eles trazem a data, lá em cima. E, em geral, o relato ele inicia com o vocativo. O mais comum é que se inicie o diário, ou cada página de diário, com o vocativo meu querido diário ou querido diário. Bem, é preciso, antes de mais nada, identificar algumas situações, como, por exemplo, no caso do diário íntimo, qualquer pessoa pode escrever, desde que se disponha a escrever diariamente, como o nome já diz, diário, ou pelo menos com uma boa frequência. Já no caso do diário ficcional, geralmente quem escreve é um escritor profissional, um autor. Quem geralmente conta a história no diário íntimo é o próprio autor do diário. Nesse caso, dizemos que ele relata os fatos vividos por ele mesmo. Já no diário ficcional, existe um personagem, que vive e narra uma história inventada. Então, é por isso que dizemos que geralmente esse narrador, ele é um narrador personagem. E para quem contamos essa história, ou essas narrações diárias? No caso do diário pessoal, a pessoa conta para si mesma. Ele não é escrito para ser lido por outra pessoa, E já no diário ficcional, o público, é que vai ler, o público infantil, juvenil ou adulto, a depender de quem escrevera. O objetivo do diário íntimo é geralmente registrar o dia a dia, os acontecimentos vividos, sentimentos despertados por ele. Já o diário ficcional é uma leitura literária para entretenimento. E onde circula os dois tipos de diário? O primeiro deles circula. Normalmente ele não circula, porque a não ser que ele seja de alguém importante, que seja publicado posteriormente, depois da sua morte. Então ele é particular, somente o autor tem acesso. Então, como eu disse, em apenas alguns casos, e aí a gente vai frisar alguns deles, citando algumas obras literárias, em alguns casos esse diário ele é publicado. Por exemplo, um diário muito conhecido, um livro, é o Diário de Anne Frank, que é um diário de uma judia, que passou alguns apertos, vamos dizer assim, alguns conflitos durante a Segunda Guerra Mundial. Temos também outros exemplos que nós vamos conhecer na nossa aula de hoje, a partir aí da página 302. Sim, mas faltou falar do diário ficcional, onde circula o diário ficcional. Então todo mundo já sabe, que ele tem circulação ampla, que pode ser encontrado em livrarias ou bibliotecas. No caso do diário que eu citei agora há pouco, o Diário de Anne Frank, ele era um diário pessoal que acabou também transformando-se em livro. Mas esse não é o único exemplo. Então vamos à página 303 do nosso livro didático para conhecer
um exemplo de diário, né? Esse fragmento aí, que está aí na tela, é justamente um fragmento de um diário da escritora Helena Morley, Minha Vida de Menina. Então é um pequeno fragmento. Reparem, conforme as características que eu já citara agora há pouco, ele começa com a data. Reparem que no caso, a próxima expressão era justamente iniciar com um vocativo, né? O meu querido diário, né? Mas ele não começa, né? Ele já começa com a narração dos fatos. É importante observarmos isso, né? Observem também, o que eu não falar agora há pouco, que a linguagem empregada na escrita do diário, especialmente o diário pessoal ou diário íntimo, ele é uma linguagem mais informal, certo? E aqui nós temos a narração de um adolescente, né? Eu não vou ler integralmente, vocês devem ler, que narra os seus conflitos aí. Nessa página em particular, ela fala aí da sua vida na escola, né? Na escola normal, e cita aí algumas outras, como, por exemplo, personagens que fizeram parte daquele dia, né? No sábado, 18 de fevereiro, como, por exemplo, tia Joaquininha, professora Joaquininha e a tia dela, a tia Madge, certo? Então, observe aí nessa página algumas dessas situações, é página 303. Aqui do lado, olha, observem. Então, para que serve, né? Para que serve o diário? Por meio do gênero diário, é possível descobrir por quais razões é tão interessante ser enunciador e enunciatário do próprio texto. Vocês podem estar pensando aqui, assim, quem escreve diário atualmente? Acho que praticamente ninguém, né? Hoje, com as mídias digitais, né? Com os muitos aplicativos, os muitos recursos, né, que tem, quase sempre o tipo de diário é diferente, né? Por exemplo, as pessoas hoje postam status, né? Por exemplo, no WhatsApp, publicam fotos, vídeos em Instagram e outras coisas. Então funciona como uma espécie de diário. E aí já foge aquela situação de diário da intimidade, né? Geralmente o diário íntimo ficaria somente para o autor, né? Mas nesse caso ele é jogado aí logo para o público, né? Todo o público conhece a sua vida, ou pelo menos aquilo que você quer retratar, né? A gente sabe que quase sempre, muitas vezes, não é a realidade propriamente dita, né? Que a pessoa está vivendo. Então, para não esquecer, né? Você já sabe que a qualidade da leitura de um texto depende de se considerar a situação de comunicação, o contexto. Então, em qual contexto se escreve cada gênero textual? No caso aqui, vendo aí que é um contexto particular, né? Então, para relatar coisas particulares. Sabe também que percebemos os elementos contextuais por meio da identificação de determinados fatores, como objetivo, enunciador, enunciatário e suporte do texto. Então, no início da aula, já citamos essa situação, né? Então, quem escreve é o enunciador, né? Quem conta, né? Quem escreve, quem conta, né? Para quem, então, serão os enunciatários, né? E para quem, né? Então, são os ouvintes, os leitores. Então, também temos um objetivo. No caso do diário pessoal, íntimo, é registrar o dia a dia. No caso do diário ficcional, é uma leitura literária, de entretenimento. Mas vejamos, mais à frente, algumas características do diário pessoal, que estão aí na página 304 do nosso livro didático. Então, olha, diário pessoal é um gênero de texto subjetivo e confessional, conforme já vimos, pois nele o sujeito se supõe
revelando sem censura impressões, sentimentos e pensamentos íntimos. Por essa razão, podemos afirmar que escrever um diário é uma forma de conviver consigo próprio, de se conhecer melhor, exercitando a linguagem escrita de modo livre e informal. Então, veja bem, essa primeira contextualização bate perfeitamente com a introdução da aula, né? Então, todas essas características já citadas estão aqui resumidas. Olha aqui. Então, esse gênero textual, em que as pessoas contam acontecimentos e vivências, chama-se relato. Então, algumas vezes ele é confundido também com a palavra relato. Então, faz um relato, conta os fatos acontecidos em um determinado espaço de tempo. Então, há grande diversidade de relatos. Então, pode ser também confundido com uma biografia, com uma autobiografia, os relatos de viagem, as notícias de jornal, os relatórios. Então, são todos nomenclaturas muito parecidas com o diário pessoal. E aqui nós temos as características do corpo do texto em si. Quando vocês lerem lá o fragmento, vocês verificarão que em algumas situações haverá narrações. Então, na grande parte do diário pessoal, haverá o predomínio da narração, ou seja, ele vai contar coisas, mas também nós poderemos ter no diário pessoal a presença de elementos descritivos, onde o autor, no caso, a pessoa que está escrevendo o diário, para descrever algo, para detalhar, né, alguma coisa, dar características de pessoas, de coisas, de lugares. Mas também, por fim, pode haver a presença de elementos dissertativos e argumentativos, certo? Tudo isso nós iremos detalhar nas aulas posteriores. Eu quero que deem uma observada em todos esses elementos aí, desde a leitura do texto, que está na página 303, passando por esses elementos. Não é preciso desenvolver nenhuma das questões por enquanto. Eu quero só que entendam a contextualização desses elementos que fazem parte do diário.